Oi, minha gente, que coisa boa estar aqui com vocês. Hoje estreando o podcast Raqueline Lobo Sem Freio. Estou recebendo aqui com muita honra o delegado Israel Rubi. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, Raqueline, agradeço. É um prazer enorme. Quando você me convidou, fiquei até surpresa. Eu digo, rapaz, ela vai começar um podcast. Me senti bastante honrado, devo dizer. Quero parabenizar a sua iniciativa, trabalho muito bem feito. Eu sou um admirador, gosto de podcast, é uma coisa muito espontânea, né? Pois eu bato e volto das perguntas. É verdade. Também a estrutura de vocês aqui, que é arretada. Meus parabéns, Que adorei. Bom, que coisa boa. Israel Lima de Braga Rubis nasceu 3 de março de 1986. Nasceu lá em Guarabira, na Paraíba. Claro, olha aí, para o povo já saber. Né? É casado com Deise Diniz Rubis e pai da estudante Lara Rubis. Formado em Direito pela Universidade Federal de Campina Grande, pós-graduado pela Universidade de Pernambuco, ele atuou como servidor público estadual na função de delegado de polícia, foi eleito vice-prefeito do município de Arco Verde pelo Partido Progressista, na composição da chapa do prefeito Wellington Maciel, integrando a coligação União por Arco Verde, que obteve 17.832 votos, equivalendo a 48,21% dos votos apurados na cidade, e ele tomou posse como vice-prefeito de Wellington Maciel em 1 de janeiro de 2021. Com vocês no ar, o podcast Raqueline Sem Freio. Minha gente, quero convidar vocês aí, afastem o sofá, peguem a pipoca, que hoje vocês vão ver aqui Raqueline Lobo num negócio aí diferente, viu? Como o tema nos traz, né? É uma conversa sem freio e hoje na estreia eu acho que eu não podia ter chamado uma pessoa melhor, meu delegado. Eu tenho certeza que o povo de casa vai dizer, Raqueline acertou, e é com muita honra que eu recebo o senhor aqui. Assim que eu convidei, né, agradeço muito que o senhor disse, vamos marcar que eu vou estar lá. Então, é com muita honra que eu recebo hoje o senhor aqui na estreia do Raqueline Podcast Sem Freio. A honra é toda minha, eu já tirei o óleo do freio aqui, quebrei a alavanca, né, do freio de mão e quebrei o pedal também. Tá totalmente sem freio. Muito bem, pois acompanhem aí que vocês vão ver uma conversa muito gostosa, né? Mas aí cheia de informação, cheia de coisa boa aí para vocês que estão acompanhando aí do outro lado. Deixa eu começar aqui com as perguntas. Eu tô doida para perguntar um monte de coisa ao senhor, viu? Um monte de coisa. Vamos embora. Já viram eu tô doido para responder. Aqui já viram que minha mesa aqui tá repleta de coisa, né? E só de Jesus sabe o que tem. Só Jesus e eu. E daqui a pouco o senhor e quem está em casa. Deixa eu começar aqui. É impossível a gente começar esse podcast com o senhor, né? O senhor é um homem político, né? E eu queria já começar a gente falando em política. Eu sei que é um assunto que o senhor gosta e domina muito, né? Não sei se muito, mas domina muito. E eu queria começar já perguntando ao senhor na questão da sua candidatura de vice-prefeito do município de Arco Verde. Se houve algum arrependimento ou decepção, eu já quero perguntar isso ao senhor de primeira. Raqueline, arrependimento e decepção. Eu não costumo me arrepender das minhas decisões. Eu penso muito, tento amadurecer bastante. Não houve arrependimento da minha parte, até porque hoje eu sou um agente político dotado de mandato, né, no mandato de vice-prefeito, como você bem disse. E eu tenho a possibilidade, sim, portas abertas, né, a maioria delas fechadas. A gente vai falar dessas portas, viu? Eu quero saber essas portas. Porém, algumas delas abertas. E assim, a gente pode se posicionar como agente político, né? Discutir com a sociedade de Arco Verde temas relevantes, seja sobre a questão da violência, sociedade, juventude, criminalidade, empregabilidade, economia, situações importantes nas quais, né, o agente político precisa fazer a sua fundação de entendimento, de teoria, de saber o que é que vai dizer, o que é que vai conversar para a população. Porque é obrigação do agente político ele ter entendimento do cenário do que está acontecendo com a população, do que está acontecendo na cidade dele, no ambiente eleitoral dele, seja cidade, estado. E a gente procura sempre ter esse entendimento. Então hoje eu tenho assim, muitos acessos em decorrência do meu mandato. Eu não posso dizer que eu me arrependi. O que houve aí, toda a sociedade de Arco Verde sabe, houve uma ruptura política minha com o prefeito Wellington, né? Houve uma ruptura por iniciativa minha. Eu poderia lá estar muito bem
na gestão, carregando guarda-chuva, bajulando, puxando o saco, com cargo, né? Mas eu optei por não fazer isso, ficar sem nada, porém ter a minha dignidade política, a minha liberdade, sem precisar estar dando satisfações das minhas atuações políticas a ele ou a esposa dele, ou quem quer que seja. Preferi a minha liberdade política. Ela custa caro porque a gente fica sem muitos acessos e quem se prejudica com isso não sou eu. Graças a Deus, Deus me deu a possibilidade de poder estudar. Eu vim de uma família humilde e estudei muito para chegar até o cargo onde cheguei. Não sou milionário, não sou rico, sou um servidor público que tem um salário de bom para razoável, que dá para viver, tenho acesso a algumas situações, mas os serviços públicos que eu procuro para cidadãos, para pessoas que me procuram, muitas vezes são negadas por uma questão política com relação a mim. Mas quem paga o pato é o povo, é a população. Eu não me arrependo das minhas decisões. Eu procuro sempre amadurecê-las. Não me arrependi de ter sido candidato a vice-prefeito. Talvez se eu tivesse sido candidato a prefeito, eu tivesse ganho, talvez não tivesse ganho, é uma moeda. São dois lados. Você joga uma moeda, ou cai cara ou coroa. Eu podia ter ganhado ou podia ter perdido. Mas quem poderia dizer isso era o povo. Mas naquele momento eu entendi que era importante uma composição. Por mais por iniciativa do prefeito, ele sabe disso. Ele foi atrás de mim, ele me procurou, ele me ligou. Ele me chamou numa chácara aí na zona rural, um escondido da gota, porque não tem nada a esconder da população. Para pedir que eu fosse candidato na chapa dele. Eu não fui procurar, não fui bater na porta da casa dele, pedir para eu ser candidato dele. E só uma pequena correçãozinha lá no início. Sou vice-prefeito da população do povo de Arco Verde. Certo. Não sou vice-prefeito de Web. Tanto que eu uso na minha rede social, vice-prefeito do povo de Arco Verde. Mas é isso. Não me arrependi, tenho um mandato, posso representar, posso falar em nome da população. Isso irrita, isso deixa a gente nervoso, isso deixa a gente desesperado, agoniado, em tempo de arrancar os cabelos. Mas eu vou continuar aí com a mesma firmeza de sempre. Vai vir um monte de pedra, eu sei, vão jogar um bocado de pedra. Eu vou levar as pedradas, bater a poeira e seguir em frente. Certo. O senhor falou de arrependimento, que não houve, porque o senhor não costuma se arrepender. Mas e decepção? Decepção teve muito, teve uma carrada. Eu me decepcionei muito porque o que foi dito a mim, o prefeito sabe disso e eu tenho capacidade de dizer, olhando nos olhos dele, onde quer que seja em entrevista de rádio, podcast, TV, o que for. Ele sabe muito bem o que disse a mim. Ele me disse que eu ia governar junto com ele. Ele me disse que eu iria participar do governo, que eu iria ajudar, que eu iria ser uma espécie de co-prefeito dele. E foi assim que a gente traçou toda a nossa estratégia política. E foi assim que a gente traçou a campanha eleitoral, que um consultor político que nos acompanhava e orientava, traçou toda a forma de trabalhar a campanha, que eu estaria junto dele, que eu seria ouvido, e isso não aconteceu, Raquelina. Eu acho que o poder, ele muitas vezes inebria, deixa muita gente embriagado com as vantagens, com o glamour, com o status do poder, e acaba que quando a gente se sente, né, dentro da política, existem duas máximas importantes, né? A primeira é que existe um conceito absolutamente equivocado e eu tô aqui para quebrar o paradigma. Se eu tô errado ou não, o futuro vai dizer. Vice-prefeito não precisa ser sombra de prefeito. Vice-governador não precisa ser sombra de governador. Vice-presidente não precisa ser sombra do presidente da República. Em 2002, quando o antigo vice-presidente da República, esqueci o nome do danado agora, que era senador de Minas Gerais, alguma coisa Alencar. E aí ele foi vice-presidente de Lula. Ele disse que vice-presidente não falava. Vice-presidente não fala. Eu falo muito. E uma outra máxima é que cabrito bom dentro da política, cabrito bom é aquele que não berra. E eu sou daqueles que berra muito, berra alto e berra para todo mundo escutar. Então, assim, eu acho que o prefeito de alguma maneira se sentiu ofuscado. Eu acho que a perspectiva política, administrativa tinha espaço sim, para eu continuar com ele, para eu, naquele momento, se ele tivesse tido uma atitude diferente comigo, tivesse me chamado, tivesse tido um comportamento leal comigo e não ficar fazendo reuniãozinha em restaurante na zona rural e não ficar dizendo que ele e a esposa dele que ia cortar minhas asas, que ia fazer isso, que ia fazer aquilo. Eu acho que isso não é papel de homem. Tenho capacidade, eu vou dizer aqui olhando para a câmera, eu tenho capacidade de dizer isso olhando nos olhos dele. Eu acho que o que eu tinha para dizer a ele, eu disse.
E o que ele tinha para dizer a mim, ele não disse, porque ele nunca teve coragem. Então eu estou à disposição dele, para onde ele quiser, seja em programa, olhando nos olhos, para ele me dizer o que é que ele acha de mim, e eu vou dizer o que é que eu acho dele. E o que ele acha de mim, o que é que eu acho dele, o futuro vai dizer quem tem razão. Mais na frente, em alguns anos para frente, o futuro vai dizer o que tem razão. Porém, eu acho que houve uma decepção muito grande, que eu imaginei que poderia ser muito mais protagonista. O meu objetivo foi, todo mundo que viu a campanha eleitoral de 2020 aqui, viu que eu me matei de trabalhar, que eu me arrisquei, que eu comprei essa bandeira, que eu carreguei, levei o prefeito a diversos bairros na periferia que ele sequer conhecia. Ele não sabia onde era o Veraneio, onde era o Jardim da Serra. Ele sabia onde era a Itália, onde era a França, onde era Paris, onde eram os cruzeiros, onde eram os navios. Isso ele sabia. Onde era o Veraneio, onde era o Jardim da Serra, onde era o Arco-Íris, ele não sabia. Eu sabia que eu tinha sido delegado. E eu tô pronto aí a colocar qualquer cidadão de Arco Verde aqui dentro do meu carro e a gente andar um bocado de comunidade, um bocado de bairro aqui dentro da cidade, muitas ruas, que eu tenho certeza que se não for uma pessoa que conheça muito bem a cidade, vai dizer, eu nunca vim aqui na minha vida. Eu conversei um dia desse, há cerca de 4 dias, eu acho que a pessoa a quem eu estou me referindo nesse momento vai assistir o podcast e vai saber, uma pessoa que nasceu aqui em Arco Verde. E eu tava conversando com ela sobre determinada situação lá do Veraneio, ela disse, eu nunca fui nem lá. Imagina, uma pessoa que nasceu aqui, ela não conhecia essa comunidade, e é assim. Então, assim, ele tinha isso. Então, assim, a gente levou a bandeira, ajudou, e aí depois a gente fica sabendo que houve comentários de que, porque ele se comportava na campanha como se ele fosse candidato a prefeito. Mas pra ganhar, né, não, Elton? Pra ganhar, deixa ele tocar o negócio, deixa ele levar a campanha, deixa ele energizar o negócio aqui, que vale ganhar. Aí depois de ganhar, não vale a conversa que tinha. E a minha conversa é uma conversa só, o que eu conversar com você aqui é amanhã, é depois, não tem 2, 3 conversas. Quem milita na política comigo sabe disso. Os deputados que já conversaram comigo, os agentes políticos que já conversaram comigo sabem disso, não tem essa conversa. Se eu começar com uma conversa aqui, daqui a 2 dias ser outra, daqui a uma semana ser outra, não tem 2, 3 conversas. Eu tenho uma conversa só, inclusive, a semana passada eu ouvi isso do presidente do meu partido. A gente conversamos sobre política, ele disse, rapaz, você é um dos poucos quadros aqui que teve comigo aqui que eu não devia nem estar dizendo isso, mas vou dizer, é o podcast Sem Freio mesmo. Que conversou comigo no início do ano, tá conversando agora, não mudou de conversa, não disse outra conversa. O mesmo canto, a mesma música que a gente começou a cantar lá no final do ano, é essa mesma música que a gente tá cantando agora, não é? Começa a cantar um coco, daqui a pouco tá cantando um rock. Não é assim, eu acho que isso magoa, Raquel, porque eu acho que as piores desilusões é aquelas que a gente deposita confiança, é aquela que a gente acredita, que a gente se doa e de repente você é simplesmente visto que está sendo colocado ali em segundo plano. E isso começou a acontecer, não foi no início do governo não, já foi logo depois da vitória, né? Já notei um distanciamento do prefeito, a conversa já não era a mesma, né? Sobre espaços na gestão, né, de secretarias, foi me dito que não, porque a gente vai sentar, eu não pedi nenhum cargo que seja, tô olhando nos seus olhos, eu não pedi nada, eu não tive nenhuma atitude não republicana com o prefeito, não recebi R$1 dele, não pedi nenhum cargo a ele, quando a gente fechou a junção eleitoral, a junção política das duas estratégias políticas para a eleição, não pedi nada a ele. Mas ele me disse, não, você vai governar junto comigo, eu vou lhe dar protagonismo, você vai ter espaço importante na gestão, vai decidir comigo muitas coisas. E isso acabou que quando eu fui pro pé da conversa mesmo... De verdade mesmo, né? Aí o que chegou a conversa para mim era, não, aqui você vai ou para Arcotrans ou para a Secretaria de Serviços Públicos. Que todo mundo sabe, o pessoal do estúdio, a galera do estúdio aqui, os bastidores, né, do podcast Sem Freio, conhece aqui Arco Verde e sabe que era uma secretaria extremamente complicada e trabalhosa, né? Que vivia levando cacete da população e a gente assumiu um fardo enorme, trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Quem é testemunha é a minha esposa, meus vizinhos, muitos amigos meus que me viam na rua até mais tarde, até tarde da noite, finais de semana, feriado. Eu não tinha mais família, eu não tinha mais esposa, eu não tinha mais filha, eu só tinha a Secretaria de Serviços Públicos. Deixa eu perguntar aqui ao senhor. Começou aqui o Sem Freio, verdade. O senhor se sentiu usado assim?
Eu me senti, Teve esse Raqueline, sentimento assim, doutor? me senti usado porque, assim, veja, o que aconteceu era visível, quando a gente juntou as estratégias políticas, né? Eu estava em mãos de uma pesquisa para consumo interno que mostrava, não vou dizer números, mas que me mostrava estar à frente do atual prefeito. Existiam alguns nomes na pesquisa. Quem ocupava a primeira posição naquela pesquisa de consumo interno era o ex-prefeito Zeca Cavalcante, o ex-deputado Zeca Cavalcante, foi nosso adversário político na eleição. Eu vinha em segundo, e ali ele e a doutora Cibele estavam ali se revezando em terceiro, quarto, com números muito parecidos. Isso depois deve ser apresentado, né, pela ex-prefeita Madalena, tudo, como candidato, com toda a estrutura do município, trabalhando no nome dele, com propaganda e tudo, mas ainda assim eu estava posicionado à frente dele. Ele sabe disso, eu tenho essa pesquisa até hoje guardada. Porque um dia que ele disser que é mentira, eu boto. Eu vou levar uma multa, porque a pesquisa não era registrada, mas não tem problema não. Essa daí eu pago e sofro as consequências dela, mas só para mostrar quem é que tem razão no negócio. E aí, mostrava. Então, assim, era matemática, né? Tanto com tanto, dava tanto que vencia tanto. Entendeu? Então era a conta de somar. Não era nem a peça de conta, era uma peça de conta só, que era demais, né? A de adicionar. Juntar tanto com de tanto, com fulano de tanto, e dá tanto, e a gente consegue vencer. E tinha simulações nessas pesquisas, né? Sim, de sim. consumo interno, Sim. que mostravam que o meu nome dava um up muito grande. Tanto é que uma da pessoa muito conhecida aqui da cidade, que faz pesquisa, que tem um instituto muito renomado, me chamou numa reunião e disse: olha, agora para se vencer, para vencer as eleições, precisa de um desempenho mais intenso seu. Agora é com você. E a pessoa que deve estar assistindo, não vou dizer nomes por questão de ética, mas eu acho que a maioria das pessoas deve entender de quem eu estou falando aqui. Uma pessoa muito renomada, que tem um instituto de pesquisa, que naquele momento estava nos ajudando na campanha, e disse: agora é com você. Agora é o seu desempenho que vai fazer com que as pessoas, com que a chapa cresça e possa vencer o pleito. Sem falar que a gente sentava para construir estratégia de como ia agir, de qual seria o discurso feito para poder tentar diluir o discurso do adversário. Muitas coisas que a gente participava e pontuava isso. No plano de governo, participações importantes que eu acrescentei. E hoje eu não presto para nada. Eu não sirvo pra nada, eu sou traidor, não sei o que. Hoje eu não presto pra nada, sou isso, sou aquilo. Que nenhum tem coragem de dizer na minha cara. Eu desafio qualquer um membro da gestão a vir dizer alguma coisa na minha cara. Quem for homem ou mulher que tiver da gestão, que tem aí o seu costume de estar falando mal de mim nos bastidores, me procure na minha casa, ou me ligue, ou me chame pra dizer na minha cara. Que eu quero ouvir na cara, assim, falando nos meus olhos. Porque não diz. Tem um aí ou outro que fica querendo falar, mas não tem coragem de dizer na minha cara. Eu acho que o que eu tenho pra dizer, eu vou lá, digo dentro da prefeitura. Eu ou quem quer que seja. Não preciso estar falando mal aqui nos bastidores. Nem faço minha política falando mal do prefeito. Agora, se ele não tá acostumado, se ele quer que todo mundo fique puxando o saco dele, bajulando, dizendo que ele é o bonzinho, que ele é maravilhoso, que ele é o melhor da história do mundo, tudo. Isso não vai acontecer. Os erros têm que ser mostrados, os acertos também. Como no São João a gente mostrou um dos equívocos, diversos equívocos foram praticados, né, no São João, pela gestão, na condução. Muitos acertos também, a gente não pode deixar de negar, mas alguns equívocos. E a gente só mostrou um, mas foi Ave Maria. Parecia que eu tinha dado uma tapa na cara do prefeito. É muito não me toque, não pode. Quem tá na política, que sabe jogar pedra nos outros, tem que aprender a levar pedrada também. Como eu levei um bocado em 2020, o couro já ficou grosso. Então eu sou acostumado a levar mais pedrada do que jogar. Aí quando eu jogo um e o cabo joga 10 em mim, a que eu joguei nele vai com mais força do que as 10 que vieram. Muito bem. Já viram aí que o negócio tá sem freio mesmo, né? Sem freio, sem freio. Doutor Israel Rubis. Tararará. Como vocês veem aí, o senhor também. Aqui na minha mesa eu tenho 5 envelopes. Isso não foi combinado, né? Foi não sei nem que danado tem aí dentro. Sabe não, ele só sabe que tem um negócio azul aqui em cima, na frente dele. E esse envelope aqui tem nomes, doutor. Certo. Nomes que a gente que segue o senhor nas redes sociais, que conhece o seu trabalho aqui, que o senhor desempenha em Arco Verde, desde o senhor delegado de polícia aqui. Então, aqui tem alguns nomes.
E eu vou entregar esses envelopes ao senhor. E fica ao seu critério se o senhor vai abrir para o público ou não. Se o senhor fechar, não tem problema, a gente bota aqui do lado e a gente continua o nosso podcast sem freio. Vamos embora. Mas se o senhor quiser falar, o microfone é seu, a câmera também, e a gente está aqui prestando atenção. Ótimo. Então, eu vou entregar ao senhor os 6 envelopes e o senhor se sinta à vontade aí para abrir e a gente começar o quadro Cartas na Mesa. Deixa eu ver isso aqui logo. Pronto, o senhor vê aí, o senhor vê se o senhor diz ao povo, Mas, se rapaz, o senhor fala. Aqui, prefeito Wellington Maciel. Começamos com o prefeito Wellington no Cartas na Mesa. Logo o prefeito tá danado. E aí, veja, fala ou não? falo, eu não tenho problema nenhum não. Veja, qual é a circunstância aqui, né? Eu particularmente, quando resolvi fazer uma junção política com o Wellington, eu enxergava ele ali na posição de como se fosse meu pai. Por quê? Porque o Wellington já é um homem de mais de 60 anos, né? Tinha um filho na minha idade, né? O filho dele é mais jovem do que eu acho, mas na casa dos 30, né? Eu tenho 36 anos, o filho dele deve ter na casa dos 30. E imaginei que ele fosse uma pessoa de firmeza nas palavras, né? E que não é, a verdade é essa. Não sou eu não, Raquel, que diz não, muita gente. É uma conversa, de manhã é uma conversa, de tarde é outra, de noite é outra, ele sabe o que está dizendo. Ele já deu um... Ele não deu um escanteio em mim, não. Eu que dei um escanteio nele. Eu que joguei pra bandeira de escanteio, porque eu não quero nenhum assunto político com ele. Mas ele deu um escanteio na ex-prefeita Madalena, que foi fundamental na vitória dele, né? Mas assim, a minha perspectiva é que ele parece ser uma pessoa extremamente manipulada, né? Por pessoas ali da família dele e tudo. Ele é meio manipulado, às vezes é manipulador, às vezes... chega a dissimular algo, o que é que ele tá pensando de verdade. E eu não sou assim, eu sou muito autêntico. Eu não sei, é pá-puf. Me pergunta e eu respondo. Não tem esse negócio de, não, eu não sei o que é. Não. A questão da decepção com o prefeito é que existia uma perspectiva da minha parte de poder ajudá-lo a governar Arco Verde, porque isso foi prometido a mim. Não foi eu que fui bater na porta da casa dele, foi ele que foi atrás de mim, foi ele que me ligou, foi ele que me procurou, foi a ex-prefeita Madalena, né, por intermédio de articuladores políticos, que me procurou para que eu pudesse compor a chapa. E eu quero aqui ressaltar o respeito, por dona Madalena, que também foi jogada de lado pelo prefeito Wellington. Mas a questão do prefeito é o seguinte, é o que ele me disse e o que ele fez comigo. E agora ele fica bancando o bonzinho e, pior, fica falando coisas sobre a minha pessoa, coisas e comentários extremamente desnecessários, né, da parte dele, sobre minha pessoa, coisa que ele não tem coragem de levar a público, dizer a público. Pode dizer, diga aí o que é que você diz aí nos bastidores, você pode dizer, amigo. Pode dizer e vamos para a justiça para ver se o que você diz é verdade mesmo ou é conversa para boi dormir. Porque... aqui é muito fácil, Raquelino, você utilizar, tá aberto, né? Pode deixar aqui. Pode. É muito fácil você utilizar da bandeira do outro, porque, veja, qual era o principal ataque dos adversários para cima de Wellington? Porque o Wellington era sonegador de imposto, isso toda a sociedade de Arco Verde sabia. Assim, que os adversários acusavam ele disso. Inclusive, tinha uma reportagem no programa, no blog de Magno. Magno fez uma matéria nesse sentido. E assim, quando a gente nesse momento se via para ser o escudo daquilo ali, para responder às acusações que faziam contra ele, para contra-atacar com argumentos, eu era a melhor pessoa do mundo. Depois eu não presto para nada, sou o pior do demônio, desculpa o termo, né? Não presto para nada, sou isso, sou aquilo. Mas eu acho que ele comigo falhou enquanto homem, porque poderia... depois mesmo da gente ficar sabendo dele, ele e a esposa comentar que iam cortar minhas asas quando ele fosse prefeito, que eu tava me comportando como se eu fosse o candidato a prefeito. Eu não tava me comportando como se eu fosse candidato a prefeito. Eu estava me comportando como quem defendia uma chapa e queria vencer o pleito. Quem se comportava de forma desinteressada e assim, aquele negócio morgado era ele, não era eu. Que tivesse ali, não sei o que. Ele chegou a me dizer uma vez, não, se a gente perder, tu volta pro teu emprego, eu volto pra minha loja, não sei o que. Eu digo, meu amigo, eu não quero perder, não. Eu quero ganhar. Eu não vou entrar numa eleição dessa pra poder
perder, eu tenho que ganhar. Eu tenho que jogar o jogo e ganhar. Então, lamentavelmente, comigo ele falou como homem, como pessoa. E agora fica com um comentáriozinho desagradável de bastidores. Se ele quiser dizer na minha cara ou levar pro... Leve e vamos embora pra justiça. Eu sou homem pra enfrentar qualquer coisa, amigo. Não me intimida, não me assusta, não me assombra, não me faz medo. Eu não tenho medo de assombração, de alma penada, de cramunhão, de nada. Eu não tenho medo de ameaça, de intimidação, de caba brabo. Não tenho medo. Não tenho medo de nada. Isso aí não me assusta. Eu não vou dizer que não tenho medo de nada. Eu tenho medo dos castigos divinos. Mas daqui da terra, a gente tá preparado para tudo. Tá preparado para dialogar, assim como tá preparado para o não diálogo, né? Existe um ditado em latim que diz assim: si vis pacem para bellum, né? Se queres paz, prepara-te para a guerra. Então, quem quer paz, em algum momento vai ter que guerrear. Pois é, já vamos aí pro segundo envelope. O primeiro aí ele abriu, disse o que tinha para dizer e a gente já tá no segundo. O homem não respira não, viu? Deputado estadual Eric Lessa. Eric Lessa é um irmão, né? É uma pessoa que me levou para a política, né? Que vendo toda aquela situação, aquele clamor popular da minha saída como delegado aqui, me chamou, conversou comigo, me colocou na política, me levou para o partido, até hoje me deu, me deu um partido, não é um objeto, né? Ele me deu a possibilidade de ser dirigente partidário aqui no nível do município de Arco Verde. Eu sou o presidente do partido a nível do PP aqui a nível municipal. Mas foi uma pessoa que chamou a atenção, que me deu muitas orientações importantes. É uma pessoa extremamente bem intencionada, que tem vontade de trabalhar pelo povo de Pernambuco, que trabalha muito pelo povo de Pernambuco, faz um mandato correto, um mandato extremamente, digamos assim, leal com o povo pernambucano, né? Tem uma excelente produtividade na Assembleia Legislativa, é um cara correto, que procura cultuar a boa política. E é um cara que, ao meu ver, é uma pessoa em quem eu vou votar nas eleições que estão próximas aí. E é uma pessoa também que eu não apenas vou votar, como vou pedir voto para ele nessas eleições. É uma pessoa realmente muito digna e que merece o respeito da sociedade de Arco Verde e que tem trabalhos aqui, né? Através de mim, da nossa articulação, ele trouxe recursos. Desculpa, Raquel. Ele trouxe recursos para cá, né? Já conta aí mais de R$500 mil de recursos que ele trouxe para aqui, para a cidade, que estão chegando, né? Já chegou uma parte na Compesa, já chegou uma parte para pavimentação e que estão chegando, e a perspectiva é que a gente consiga, nas próximas eleições, renovar o mandato dele e buscar ainda mais recursos. Muito bem. Vamos lá pro terceiro. Já não tem, aqui não tem intervalo não, viu, minha gente? Será que ele vai mostrar isso ao público? Até eu também tô ansiosa, viu, gente? Eu acho que o pior era do prefeito, né? Será? Ixi, Mari. E aí, delegado? Primeira dama Regiane Maciel. Olha, veja só, Raqueline, a primeira dama Regiane Maciel, assim, eu preciso ser muito correto. Ela foi uma das pessoas que se posicionou favoravelmente a minha permanência como delegado seccional. Todo mundo, isso foi uma coisa pública, né? Ela se posicionou favoravelmente, ela me procurou, disse que tinha um apartamento no Recife e tal, e que o secretário de Defesa Social morava lá no mesmo prédio, e que se eu encontrasse, diria sobre a minha atuação, tudo. Aqui, beleza. Até então eu tinha uma excelente relação com ela, sempre a respeitei muito. Durante o período que ela era presidente da ACA, eu era delegado regional, sempre procurei dialogar bastante com o Conselho Municipal de Segurança. É importante que a gente também não seja somente do ataque, né? Claro. Tem que circunstanciar as situações. Sim. Veja, então assim, eu posso dizer a você que até pelo menos 2020 a minha relação com ela era excelente, né? Assim, tinha uma boa relação, porque eu também não... A relação era também muito... digamos assim, muito tênue, né? Era muito profissional, no sentido de que ela estava lá na qualidade de empresária, na qualidade digamos assim, de chefe do Conselho Municipal de Segurança, presidente, né, da ACA, do Conselho Municipal de Segurança, e eu mantinha contato, tudo. Durante a pré-campanha eleitoral, eu soube que ela pediu ao Wellington, foi uma das pessoas que disse ao Wellington,
que deveria me procurar para ser o candidato a vice na chapa, mas também não era por bondade, né? Vamos também... Não era por bondade, porque eu era bonito ou feio, se eu era preto ou branco, se era evangélico, católico, bandista, não era por causa disso, era porque a gente tinha uma pontuação em pesquisas, e tinha digamos assim, uma radicalização ali na sociedade, e o nosso nome era um nome forte. Então não foi por bondade, foi porque ela viu isso em pesquisa, disseram isso a ela e ela conversou com o esposo e terminaram me procurando. O que acontece? Eu acho que o ponto de desequilíbrio ali das eleições, da relação que eu tinha com ela foi a partir das eleições. A partir das eleições eu comecei a notar que o comportamento da primeira-dama é um comportamento de uma pessoa que gosta muito de controlar as outras pessoas, né? Digamos, que façam exatamente o que ela deseja, o que ela quer, o que ela se sente bem. E assim, eu notei isso muito nas eleições, porque tipo, aconteceu uma situação que eu tava com agenda na militância, ela mandou uma mensagem pra mim, pra eu ir 7 horas da manhã pro Cruzeiro Novo, fazer uma filmagem com o Everton. Não, minto. Foi em algum local da cidade, não lembro se foi no Cruzeiro Novo ou se foi no Cruzeiro Velho, pra fazer uma filmagem com o Everton. Eu digo, eu não posso, eu já tenho uma agenda com a militância e não posso. E eu notei que ela ficou muito contrariada com tudo isso, e assim, eu acho que a campanha terminava tendo muito cacique para pouco índio. Eu acho que a campanha tem que ser, primeiro, direcionada por um coordenador geral, com os candidatos. Não pode ter duas bandas, um coordenador, 10 coordenadores gerais, não sei quanto. Não pode. Tem que ser uma coisa ali que em determinado momento, Raqueline, precisa se afunilar, porque senão perde o controle. Então, assim, eu notei que ela, tipo, acabou criando uma segunda frente dentro da campanha. Existia uma frente que era tocada por um publicitário, tocada por Dona Madalena, né, por Cal, tudo, e ela criou uma segunda frente de campanha, e aquilo me deixou muito intrigado e preocupado, porque a minha preocupação era, será que nesse momento política se faz juntando, não é dividindo? Então quando a gente divide, não tem uma frente aqui, outra ali, aí isso pode prejudicar. Graças a Deus, em algumas situações prejudicou, e outras não prejudicou. Mas o que eu notei no seguinte sentido, e ela notou, eu acho que ela na cabeça dela começou a entender que eu não seria uma pessoa manipulável, né? Facilmente manipulável. E nunca fui. O meu estilo, a minha forma de se comportar é muito respeitosa e tudo, mas eu não me deixo manipular por ninguém. E aí isso talvez tenha gerado um desconforto na pessoa dela, por entender que talvez, não, o vice tem que fazer o que a gente quer. Não é bem assim que as coisas funcionam. E eu disse isso muito ao prefeito. Eu disse, Everton, olha, eu sou um pacotão. Dentro desse pacote tem muita coisa. Não é só os pontos que você está interessado na pesquisa. Eu sou um cara muito autônomo nas minhas decisões. Eu sou um cara de posição, de firmeza nas minhas decisões. Não tem esse negócio de... Eu tomo uma decisão e vem uma pressão. Não. Eu tomei a decisão, rapaz, olha o seguinte, a decisão é essa, a gente vai ter que tocar com o que está decidido. Certo. Então, assim, situações, né, que ela mostrava que queria ter um certo controle sobre mim, não conseguia, já dentro da gestão, alguns comportamentos dela, e aí eu fui vítima disso. Algumas mensagens que ela mandou mensagem para mim, para Deginaldo Galindo, para Dona Madalena, mensagens que ela quer... assim, vamos dizer, não desaforada, mas mensagens com conteúdos que deixam a gente chateados. E quando a gente dava a resposta, talvez na mesma proporção ou numa proporção um pouquinho mais pesada, para poder ela notar que ninguém é criança nisso aqui, eu não vou estar levando puxão de orelha de ninguém, principalmente de quem não entende do que está dizendo. Naquele ponto especificamente, né, que ela tocou comigo, a verdade, Raqueline, é que talvez a primeira-dama ela vai tender a querer se indispor com quem disputa o espaço de protagonismo. A verdade é o seguinte, hoje, isso aí é arco verde, minha gente. O arco verde entende o que eu estou dizendo. Hoje, se fica cada vez mais visível que a primeira-dama quer estar num local de destaque, de protagonismo, de glamour, de status. E qualquer pessoa que de alguma maneira disputa esse espaço com ela, exceto o próprio prefeito, que muitas vezes se torna não protagonista, se torna coadjuvante para dar o protagonismo a ela. Isso aconteceu no São João, na apresentação do São João.
Ela tomou o microfone da mão dele e foi anunciar as bandas. A imprensa de Arco Verde todinha viu isso. Foi transmitido no YouTube. Então, isso causa um certo, digamos assim, quem disputa o protagonismo com ela, ela tende a ir fritando. E isso acontece, inclusive, no conglomerado. E se quiser me processar, pode processar. Tô preocupado, não. Tem um advogado bom. Isso acontece, inclusive, no conglomerado empresarial deles, né? Uma pessoa já me disse uma vez que, quando ela não gostava de algum funcionário, quando ela se indispunha ou não tinha uma afeição por determinado funcionário, ela ia cavando ali, mexendo até a pessoa ser demitida. Então é o que aconteceu, né? Assim, eu acho que ela se sentiu, e eu também não sou de levar desaforo para casa, tenho o meu nível de independência, de autonomia, de personalidade. Talvez ela não esteja acostumada a lidar, né, com pessoas que tenham esse nível de independência e de autonomia. Talvez por ela estar ali no setor privado, lidando com pessoas que dependem daquele emprego, que tem medo de ser demitido, né? Talvez por ela estar lidando com pessoas ali que estão no secretariado, em cargos comissionados, em espaço na prefeitura, que muitas vezes tem que baixar a cabeça, porque depende daquele salário, né? Muitas vezes isso aí faz com que ela ache que tem que controlar aquelas pessoas. Aconteceu, inclusive, uma situação bem desconfortável comigo. Eu estava um dia lá com o Everton, né? A gente tava comemorando. Ela ingeriu um pouquinho de bebida a mais na casa dela. Foi extremamente deselegante comigo. Me ofendeu. Eu relevei, deixei pra lá. O Everton pediu que ela saísse, que fosse pro quarto, que ela tava exaltada. Ela começou a dizer umas besteiras lá comigo. Olha, eu não vou responder a você, porque você bebeu demais, tá fora de si, eu não acho que devo responder. Por respeito ao seu esposo, eu não vou lhe responder. E aí o Everton depois veio me pedir 1000 desculpas, não sei o que. Depois ela me mandou uma mensagem. Eu tenho guardado essa mensagem. Tenho guardada, um printzinho. Dizendo que desculpasse, que até mesmo os profissionais que são estudiosos profundos do comportamento humano erram. Ou seja, ainda para pedir desculpa é um ato de soberba, né? Porque ela quis se botar numa posição de que era um profissional de profundo conhecimento do comportamento humano. Mas enfim, eu desejo para ela o seguinte, que ela repense a posição dela, e que se ela não repensar, a população de Arco Verde, mais cedo ou mais tarde, vai dar a resposta a ela e ao esposo. Ou a mim, se eu estiver errado. Né? Faz parte da vida. Não sou dono da verdade, não sou... Mas alguém vai ter uma resposta do povo de Arco Verde, ou eu ou eles. Se for eu, paciência. Boto meus livros debaixo do braço de novo, vou pra minha delegacia, que é o que eu escolhi fazer. Não tem problema nenhum eu voltar pra delegacia, pra onde for, pra trabalhar, porque isso é o que eu escolhi fazer. Eu escolhi ser delegado de polícia. Não vou eu vou morrer, nem... vou me acabar, não se, minha vida se acabou. Não, vou voltar pra ser delegado. E se for eles, paciência, eles vão voltar lá pra conglomerado empresarial deles. Agora, eu só peço um pouco mais de humildade, né? Não se deixar levar pela soberba, pela arrogância, pela prepotência, pelo glamour, pelo status, que profissionais da psicanálise e amigos psicanalistas estão vendo. Minha gente, vamos dar seguimento aí, que a gente ainda tem 3 envelopes, viu, doutor? Vixe, Maria. Ainda tem 3. E o negócio é sem freio mesmo. Viu? Sem freio. Eu já disse aqui, eu já sei que eu vou errar tanta cacetada no mundo. Mas e eu quero ver aí o que é que esses 3 aí, o que é que o senhor tem pra dizer. Eu tô doida pro senhor falar. Padre Luiz Benevaldo. Olha aí, Padre Benevaldo aqui participando do seu freio, sim. Padre Benevaldo é um grande sacerdote, é uma pessoa espetacular, uma pessoa humana, é psicanalista, né? Quando eu falei aqui, amigos psicanalistas, eu não tava botando padre, tá certo, minha gente? O padre é uma pessoa muito humana, um grande sacerdote, um grande homem, uma pessoa muito preocupada com as causas sociais, uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que é um orientador espiritual, que eu procuro quando eu estou passando. Eu sou ser humano de carne e osso. Às vezes a gente tá vivendo um momento mais difícil ali, de dificuldade, e aí eu procuro conversar com o Padre Benevaldo, que ele sempre tem uma palavra de muito conforto para me dar. E foi uma pessoa que celebrou meu casamento na paróquia de São Geraldo, né? Eu podia ter
me casado no Livramento. Não, eu quis casar no São Geraldo. Primeiro, que era... Eu podia ter casado lá no Livramento, no outro local, levado o padre, não. Eu digo, não, eu vou casar na paróquia do Padre Benevaldo. Primeiro, pela consideração e o respeito que eu tenho pelo padre. E segundo, também para prestigiar a comunidade do São Geraldo, né? Prestigiar no sentido de dizer assim, não, a gente tá casando aqui para mostrar o respeito que a gente tem pela comunidade do São Geraldo. Também andar ali, né, doutor? Exatamente. Então, ao Padre Benevaldo aqui, todos os meus elogios, um grande sacerdote, um grande homem, muito preocupado com a sociedade. Eu acho que é uma pessoa que deveria ser mais ouvida, né? Felizmente, eu acho que ele não é ouvido, né? Ele poderia ser, assim, ter um acesso maior ao poder público aqui. E eu tô falando só da prefeitura não, do estado também. Que eu tenho certeza que ele pode contribuir muito, Jaqueline, né? O padre é um sacerdote devotado à igreja, ele não tá atrás não vai atrás de cargo, de emprego, de nada. Agora, as contribuições sociais importantes, técnicas que ele tem a dar enquanto sacerdote, enquanto psicanalista, enquanto a pessoa que vive os dramas das pessoas diariamente e ajuda, são importantes. Eu acho que eu acho que a questão da violência, dos conflitos urbanos, né, dos conflitos pessoais, a gente poderia muito resolvê-los com o apoio da fé cristã, com o apoio do diálogo, com o apoio de centro de conciliação, com o apoio de projetos sociais envolvendo também todos os sacerdotes no geral, não só os católicos, mas os sacerdotes protestantes, eu posso dizer assim, né, os orientadores espirituais protestantes também são importantes nesse processo, mas é uma pessoa que realmente eu tenho um grande carinho e admiração. Que bom que eu trouxe aí o envelope de Padre Benevaldo para quebrar aliviar, aí, né? Vamos ver o que é que vem aí, doutor Israel. Só bronca, quer ver? Vamos ver aí. Ex-prefeita Madalena Brito. O que é que o senhor tem aí para dizer de Dona Madalena, ex-prefeita de Arco Verde? Eu, no início da atuação política aqui, eu fiz críticas à gestão de Dona Madalena, né? Isso aí eu não me excuso de dizer que fiz críticas, né? Eu acho que houve alguns equívocos digamos assim, de direcionamento na gestão dela. Houve muitos avanços também, né? Ela trouxe coisas importantes para Arco Verde. Pessoalmente, Dona Madalena é uma pessoa muito humana, muito caridosa, muito preocupada com os seus pares. Eu passei a conhecer Dona Madalena de dentro da casa dela, né? Minha filha, em determinado momento, minha filha frequentou, brincou com os netos dela, tudo. Ela sempre foi muito afetuosa comigo, sempre me respeitou muito. E o meu respeito é recíproco. Ninguém é perfeito. Eu acho que ela mesma... os acertos que ela conquistou devem ser comemorados. O que ela trouxe para Arco Verde, enquanto prefeita, né? Aumentou aí 7 UBSs, que eu insistia em falar muito na campanha. Ela pegou aí Arco Verde com 17 UBSs e levou para 25 UBSs, Unidade Básica de Saúde. Construiu, trouxe aqui a UPAE, o aeroporto. Foram conquistas que, durante a gestão dela, né, que foram, digamos assim, incorporadas à questão de Arco Verde. Teve alguns equívocos, sim, ninguém é perfeito. Eu acho que a comunicação da gestão dela não funcionou. Eu acho que ela não conseguiu passar o que ela estaria trazendo de bom e tentar diluir os problemas, as dificuldades, né, que ela enfrentou. Que ela enfrentou uma questão de impeachment, né, de Dilma Rousseff. Tudo isso houve uma descontinuidade de governo. Então, assim, ela não conseguiu, ela não conseguiu vender o peixe de forma concreta, né? Vender o peixe no sentido de mostrar os trabalhos dela. E aí ela estava sendo sempre muito confrontada por um adversário muito duro, que era o ex-prefeito Zeca Cavalcante. Que Zeca é um profissional ali da política e ele sabe fazer muito bem. E acabou que ela sendo muito confrontada por Zeca e terminou, digamos assim, com uma gestão que poderia estar melhor avaliada, né? Durante uma parte da gestão dela, poderia estar melhor avaliada e terminou não conseguindo se comunicar bem, se conectar bem com o cidadão para mostrar os avanços e minimizar as dificuldades vividas. Não estou dizendo aqui que tem que ser uma fábrica de propaganda, tá? Do jeito que está aí. Não pode ser a cidade de Bambuá. Tem que ser o que é mais importante, sim, usar a propaganda, a comunicação para se conectar com a população
e mostrar o que é que está avançando. Ela talvez não tenha conseguido isso, é por isso que houve uma rejeição alta, né? Assim, uma rejeição que poderia ser menor, houve uma avaliação que talvez poderia ser maior na gestão dela, e aí foi realmente um processo muito duro, né? Um processo de enfrentar um candidato nas eleições que já havia confrontando ela há muito tempo, que realmente elegeu ela como adversária, né? Zeca elegeu Madalena. Você não vê Zeca falando mal de mim na rede social dele, mas sempre que ele pode, ele dá uma alfinetada ali em Dona Madalena, porque ele realmente elegeu ela como adversária. E aí, mas no geral, eu acho que Dona Madalena teve as conquistas dela como gestora, o prefeito mesmo disse, ele mesmo disse que ela deixou a prefeitura financeiramente muito saudável, né, com as contas em dia, com os pagamentos feitos. Mas o que eu não entendo é se ela deixou a prefeitura financeiramente saudável, por que é que botam na comunicação agora que agora Arco Verde é referência na publicidade do uso dos recursos públicos? Veja, isso uma avaliação dessa de custo de uso do recurso público não é uma avaliação imediata que vai ser avaliada, é uma avaliação que já vem sendo construída há algum tempo. Então, assim, eu acho que o respeito que eu tenho, que eu despacho a Dona Madalena, o respeito que eu dou a ela, não é o mesmo respeito que o prefeito dá, porque a forma como é feita a campanha hoje, a publicidade institucional do governo dele, é como se estivesse afrontando o governo de Dona Madalena. Nada prestava e agora tudo está melhorando. E eu acho que não deveria ser assim. Dona Madalena tem as conquistas dela, tem o trabalho dela enquanto prefeita, precisa ser respeitada, é uma senhora distinta, é uma mãe, uma avó, precisa ser respeitada, sempre me deu um tratamento extremamente delicado, uma forma muito cortês de se comportar comigo, e eu devolvo essa gentileza dela, porque eu não tenho como dizer nada de Dona Madalena se ela não fala mal de mim. Então eu não vou estar dizendo nada de Dona Madalena. Eu só acho que deveria ter mais respeito da gestão com ela, coisa que não tem, que inclusive o prefeito até um dia desse exonerou o André, o filho dela, mesmo com todos os esforços de Dona Madalena aí, durante a campanha, doente, com o joelho inchado, tendo que fazer a compressa de contraste, que a gente chama, né, de gelo e de água quente no joelho que estava machucado dela, mas mesmo assim não abria mão, andava, pedia voto, e aí ela infelizmente teve o mesmo destino que o meu, que foi ser aprisionada na tentativa de aprisionar ela no esquecimento. Já abri outra aqui já, viu? Já fui logo abrindo enquanto eu falava. Viu? Olha aí, doutor. Vereador Siqueirinha. Abre para o povo? Abre para o povo, ele abre tudo para o povo, Vereador Siqueirinha, vamos mostrar. Eu pensei que ele ia esconder um outro envelope, porque eu não aliviei não, viu? Eu botei aqui, vou ver o que é que o delegado vai dizer mesmo, eu quero mesmo ver. Tá aí, ó, abriu tudo para o povo. O senhor é danado mesmo, viu? O senhor é danado mesmo. Veja, eu acho o seguinte, né? Qual foi o ponto ali, a situação eu acho que na campanha de 2020 já existia uma certa, digamos assim, mesmo Siqueirinha estando apoiando a chapa majoritária da gente, né, existia um certo, eu posso dizer, desconforto meu com ele em virtude de outras situações pretéritas, tudo. Porém, eu acho assim, dentro da política a gente tem que ter maturidade para entender todos os momentos. A gente foi afastado, eu não concordei, e ressalto isso, não concordei com o comportamento de Siqueirinha quando ele foi prefeito interino. O fato, eu posso não concordar, mas não posso deixar de respeitá-lo, certo? A forma como ele se comportou, eu acho que, na minha avaliação, naquele momento, não foi adequada. Eu acho que ele poderia ter dado um pouco mais de atenção a gente, né? Agora, também, cada momento é um momento. Cada envelope desse aqui é um momento. Veja, se eu soubesse que o prefeito ia se importar comigo da forma como ele se importou depois, eu também não teria entrado em conflito com Siqueirinha, para defender o prefeito. O meu conflito, quando Siqueirinha era prefeito interino, que eu tive com ele, né, que eu critiquei abertamente atos da gestão dele, foi justamente para proteger o prefeito. E o pagamento que ele me deu foi a banguela, né? O esquecimento. Mas, enfim,
Eu falei pra Siqueirinha, eu usei a tribuna da Câmara uma vez, disse: Siqueirinha, se eu lhe disse alguma coisa em algum momento, eu acho que a gente tem que ser muito homem, Raqueline, pra dizer o que a gente pensa, mas também tem que ser muito homem pra se desculpar quando a gente exagera na dose com alguém, não é verdade? Sim. Então, assim, eu não sei se eu exagerei com Siqueirinha, mas também não cheguei a ofender a honra pessoal dele, a pessoa dele. Encontrei o pai dele, a irmã de Siqueirinha trabalhou comigo, Dayana, uma comissária de polícia, que sempre foi tratada de uma forma muito profissional por mim, enquanto eu era delegado regional, sempre muito gentil com Dayana. Siqueirinha conversou comigo, já a gente como eleito, a irmã dele estava querendo vir morar aqui, antes dele assumir a prefeitura, ele disse que a irmã dele estava querendo vir morar aqui, estava querendo uma remoção, quais seriam os caminhos, quais seriam os caminhos para ela conseguir essa remoção para cá da Polícia Civil, se tinha alguém que eu conhecia que desejasse ir para o lugar dela, ser removido para a região metropolitana e ela vir para cá. E aí eu acho que a gente vinha de um relacionamento talvez desconfortável das eleições. No momento que Siqueirinha assumiu, ele conversou comigo, disse que eu ia continuar como secretário, que queria que eu continuasse ajudando ele. E eu disse: não, eu estou à sua disposição, que estava gostando do trabalho que eu estava fazendo na secretaria. E eu disse a ele que eu estava à disposição, ele sabe disso, que o que eu estou dizendo é verdade. Eu estive na casa dele, conversando com ele, poucos dias antes dele assumir. Mas, assim, eu acho que ninguém é perfeito, não, todo mundo erra. Se ele errou em algum momento, eu talvez possa ter errado. Se ele errou, eu talvez possa ter errado. Eu fiz algumas críticas aí, algumas até bastante pesadas. Eu ia perguntar, foi uma das brigas que o senhor comprou em favor do prefeito Foi uma das Hélio? brigas que eu comprei em favor de Wellington. Eu tive, assim, um embate público e notório para toda a sociedade de Arco Verde com Siqueirinha, em decorrência de que eu imaginei naquele momento que estava defendendo o legado de Wellington. E aí, o que eu recebi em troca, todo mundo já sabe. Porém, assim, Siqueirinha tá aí como presidente da Câmara e foi eleito, né? Teve uma nova eleição que ele fez, foi reeleito. Tá em debate judicial essa eleição, se é legal e se não é. Quem vai dizer é o Poder Judiciário. Ele já sofreu reveses e vitórias, né? Ele teve um revés aqui, conseguiu reverter no tribunal. E aí, tá tocando aí. Ao meu ver, tá fazendo uma boa gestão como presidente da Câmara. Não tenho nada pra falar dele. Pelo contrário, um dia desse eu liguei e falei com ele. Pedi ao auditório da Câmara Municipal pra gente fazer a entrega de um título de cidadão. Perdão, de um voto de aplauso para o GSVA e para o pessoal da Associação Astronômica. Ele foi muito cortês comigo. Cedeu hoje. Ele apoia também a mesma pré-candidata ao governo do estado de Pernambuco, que é Marília, que eu, né? A gente anunciou e logo em seguida, alguns dias depois, ele anunciou também, juntamente com Rodrigo e Célia, né, o apoio a Marília. Eu acho o seguinte, a política, há momentos de desentendimento e há momentos de entendimento. Quando o que a gente pensar for em benefício da sociedade de Arco Verde, eu acho que a gente deve convergir, esquecer as rusgas pessoais. Válido, né, doutor? Exatamente. Mas quando for uma coisa que eu pense, ou que ele pense que não seja adequada para a sociedade, a gente vai divergir. Naquele momento foi uma das brigas que eu comprei. A verdade é essa, você foi bem cirúrgica. Mas eu acho que eu não me arrependo, mas também não acho que... Eu acho que poderia ter ficado na minha ali, observando mais, né? O que aconteceria. Eu acho que também na cabeça daquele momento, né? Naquele momento, Siqueirinha imaginou que talvez tivesse uma eleição suplementar e ele pudesse ser candidato a prefeito, né? E aí ele resolveu fazer o governo dele. Naquele momento eu imaginei que ele deveria, assim, se portar com... Naquele momento, certo? Eu acho que ele deveria se portar com mais, digamos assim, com uma certa lealdade maior ao Everton. Foi o que eu imaginei naquele momento, certo? Porém, hoje eu vejo que algumas coisas que a gente fica sabendo e entendo alguns comportamentos dele, né? Passei a entender alguns comportamentos que ele teve, de, assim, querer se desvincular, de querer tocar a gestão ao modo dele, tudo. E aí foi um confronto normal de política, né? Eu tive confrontos pesadíssimos com o Zeca durante a campanha eleitoral de 2020. E hoje, se Zeca passar por mim, me cumprimentar, eu falo com ele. Isso faz parte do jogo. Quem tá num time não quer perder. E na política, eu sou uma pessoa de extrema posição. Eu não fico esse negócio, não sei, vou pensar. Não, eu me posiciono.
Às vezes a gente erra, às vezes a gente tá certa, faz parte do jogo, mas hoje eu procuro manter uma relação saudável com todos os membros do Legislativo, com Siqueirinha, certo? Isso não me descredibiliza em nada, não me torna menos homem. E também o confronto, eu acho que a gente não adianta, não pode levar o adjetivo de brigão na política, certo? É o brigão, briga com todo mundo, briga com Madalena, briga com os vereadores, não pode brigar com todo mundo, porque se você brigar com todo mundo, você não consegue articular, dialogar com ninguém para buscar a melhoria. E às vezes você não é dono do mundo. O prefeito precisa da Câmara de Vereadores, eu preciso da Câmara de Vereadores, os vereadores às vezes precisam de mim. Às vezes tem uma pauta, como aconteceu diversas vezes, de mototaxista, entregador de delivery chegarem lá na Câmara para conversar com os vereadores. O próprio Siqueirinha me chamar, João me chamar, ligar, vem aqui pra gente dialogar com os mototaxistas, com os entregadores de delivery. Eu acho que todo mundo precisa de todo mundo nessa articulação política, e a gente não pode levar o adjetivo de brigão. Porque se brigar com todo mundo, ninguém lhe apoia. No futuro distante, ninguém sabe, e a gente também não pode sair, querer... não, eu vou me dispor com todo mundo, não adianta. Política se faz aglutinando, se faz juntando. Muito bem, esse foi o Cartas na Mesa com o delegado Israel Rubis. Delegado, e eu queria que o senhor falasse aí o que é de bom que o senhor quer trazer pra gente, para o povo, não só para mim, Raqueline Lobo, mas para seu João da padaria, para aí o amigo que mora no veraneio, como o senhor bem falou aqui no podcast. Quero aí que o senhor faça uma junção aí, fale aí para o povo aí sobre a candidatura do senhor aí. Pronto, veja, primeiro de tudo a gente precisa entender o contexto atual, né? Veja, hoje a gente está se propondo a se colocar como pré-candidato a deputado federal. Logo as convenções partidárias vão me dar a legenda para ser candidato. E aí a gente vai fazer inclusive um evento de lançamento da pré-candidatura. Veja, hoje eu tenho um projeto chamado Estatuto da Segurança Pública de Pernambuco, onde a gente discute 11 itens importantes que precisam ser levados em consideração para se mudar esse direcionamento da política pública de combate à violência em Pernambuco. Esses itens nós podemos falar aqui sobre a questão de concursos públicos para a área de segurança, porque hoje os concursos públicos, Raqueline, se você for fazer um levantamento, for observar dados oficiais, a maioria dos aprovados em concursos públicos para a área de segurança são jovens da classe média baixa, certo? Porque o concurso público na área de segurança hoje antes de tudo, é um grande gerador de oportunidades. Então hoje nós precisamos lutar e trazer recursos para Pernambuco para a gente poder fazer concurso público aí para pelo menos 10 mil vagas para a Polícia Militar, 3 mil vagas para a Polícia Civil, pelo menos mais umas 3 mil vagas para a Polícia Penal, vagas para a Polícia Científica. Então, antes de qualquer coisa, é um fator de oportunidades para jovens egressos do ensino médio e do ensino superior. E a gente não vê nenhum parlamentar federal defendendo essa bandeira e, principalmente, se propondo a trazer recursos para que sejam viabilizados esses concursos. Outro ponto importante que a gente precisa falar. Nós temos graves problemas com relação às perícias de Pernambuco, a rede de distribuição de perícias. Hoje, e aqui eu vou dar um exemplo que acontece na prática. Hoje, se tiver um homicídio aqui em Arco Verde, por mais que a gente saiba quem é o autor, se a gente muitas vezes não tiver uma perícia ou uma prova em conteste, um elemento de informação em conteste, a gente não vai poder prender aquela pessoa, e isso vai causar um desconforto na família, tristeza na família, sensação de impunidade, de injustiça. Terceiro, a gente precisa trazer recursos do Ministério da Justiça e Segurança Pública, do Fundo Nacional de Segurança Pública, do Sistema Único de Segurança Pública, para poder investir em tecnologia nas polícias. Nós precisamos. Não é admissível hoje que a polícia não tenha uma viatura com computador de bordo, não tenha uma câmera fotográfica adequada, um drone, um equipamento para visualizar a longa distância, um binóculo, uma luneta. Porque muitas vezes aqui, principalmente, a gente vive numa área de território muito grande. Então, tudo isso aí existe, todo esse recurso existe a nível federal e tem que ser atraído. Nós não podemos desprezar a questão social, certo? A violência é um fator também social. A gente precisa reavaliar todos esses planos de acompanhamento de crianças e adolescentes em Pernambuco. Nós temos aí diversos planos, como Mãe Coruja,
que atendem às crianças, né? Nós não temos nenhum projeto de acompanhamento para adolescentes. Nós precisamos reavaliar isso, fazer com que o Estado seja mais presente na vida das crianças e dos adolescentes, principalmente em comunidades mais afetadas pela violência, pelo crime organizado, pelo narcotráfico, como avaliando a questão social dessas famílias, a assistência à saúde, o acompanhamento da gravidez, o acompanhamento dos estudos, acompanhamento da formação educacional, profissional, cultural de jovens adolescentes. A gente vai hoje numa escola pública, e eu tenho ministrado palestras em algumas escolas estaduais, e a gente, quando pergunta aos professores, me diga uma coisa, qual é a perspectiva de vida dos alunos daqui? Aí você pergunta, eles ficam se olhando assim, não, é um ou outro que tem uma perspectiva. Por quê? Porque hoje não há nenhuma política pública que direcione o adolescente para que ele engate logo na vida adulta, já com a perspectiva de ter uma formação educacional, uma formação profissional adequada e aplicada à região. Não adianta a gente estar fazendo curso de mecânico de foguete aqui em Arco Verde. Não adianta fazer isso. Por quê? Porque aqui a gente não tem foguete. Sim. Nós temos uma escola técnica estadual aqui em Arco Verde, importante sim, mas precisa ser aperfeiçoado. O Estado precisa ser mais presente, acompanhar essa criança da infância, dos primeiros dias de vida até a adolescência, para que possa se dar um direcionamento. Não é uma interferência indevida do Estado na vida do cidadão, é uma orientação. A gente precisa hoje fazer um plano integrado de avaliação de vulnerabilidade social e violência. Como é que faz esse plano? Primeiro, a gente tem que estruturar os sistemas municipais de segurança. Não é só aqui em Arco Verde, é em toda a região. A gente precisa ter cidades com número médio de população. Estou dizendo aqui, população acima de 30 mil, com estatísticas criminais que sejam preocupantes. Qual é a estatística criminal que é preocupante? A maioria das cidades aqui tem uma estatística criminal preocupante. Por quê? São roubos, tráfico de drogas, violência contra a mulher. Então, nessas cidades, nós precisamos fazer uma avaliação técnica da vulnerabilidade. O quê? Saber ir para as comunidades, saber quais são mapear as comunidades, o mapa da violência, quais são as comunidades mais humildes, quais são as comunidades que têm maior dificuldade de acesso do poder público, por que aquela comunidade está sofrendo um problema grave de violência, às vezes é um problema de infraestrutura. Como é que a gente pode resolver isso? Se é problema de infraestrutura, Raquel, existe aí recursos e recursos para pavimentação, para iluminação pública, para drenagem. Se é um problema de saúde pública, aquela comunidade tem a possibilidade de a gente colocar uma UBS nela, uma unidade básica, através de um recurso? Não tem. Porque ela não tem a quantidade de habitantes necessária para isso. Mas a gente tem como fazer uma ação, um foco de saúde, uma ação de saúde ali naquela comunidade, com dentista, com atendimento de clínico geral, com exames de média complexidade, com exames laboratoriais. Isso custa recurso público, é só ir atrás, buscar. Hoje a gente tem diversas clínicas, essas clínicas móveis, onde uma equipe de saúde chega, e foi uma proposta que eu sugeri para o plano de governo do atual prefeito, que a gente pudesse ter um programa itinerante de saúde nas comunidades. Tipo, hoje o município tem aqui uma van com médicos que vai para um local, enfermeiras obstetras, para avaliar a questão das grávidas, como estão, com atendimento odontológico. Você vai a alguns bairros, muitas vezes, as crianças, as mulheres, os homens com problemas odontológicos, já com muitas cáries, com toda a dentição já prejudicada, muitas vezes, mulheres com 4, 5 filhos, passando necessidade, sem formação profissional. Então, através de uma rede estruturada de saúde, que aí a gente até, na época eu conversando com o prefeito sobre isso, eu disse, a gente pode criar um nome aqui, a saúde vai até você. O cidadão não precisa, a gente já procura numa situação de precariedade muito grande, chega 4 horas da manhã no posto, aí fica ali, correndo o risco de ser assaltado. Essa semana teve uma menina que mandou uma mensagem pra mim, disse, doutor, eu tô com problema no útero, já fiz um ultrassom, mas eu tenho medo de ir pra porta do posto 4h30 da manhã, que eu tenho medo de fazer alguma coisa comigo. E ela vai assistir o podcast, ela vai saber que eu tô falando a verdade, certo? Ações de qualificação profissional. O que acontece? Hoje a gente chega num bairro, as mulheres não têm uma qualificação, assim, bairros mais humildes, bairros mais vulneráveis. São poucas mulheres com qualificação profissional que querem trabalhar, mas não têm uma qualificação. Eu quero trabalhar, mas vou trabalhar o quê? De diarista, de secretária do lar, vai fazer faxina. Não, minha gente, entendam. Não é que quem faça isso seja menor do que ninguém. Sim. Mas veja, se a gente pode direcionar isso para um ciclo produtivo, tu entendeu? Qual é o ciclo produtivo? Hoje,
Por que é que eu não tenho condições de pegar uma comunidade dessa e colocar um fabrico de confecções lá? Eu visitei Santa Cruz, Toritama, e várias comunidades, a maioria dos fabricos, ou é na zona rural ou em comunidades mais vulneráveis socialmente. E aquilo aí gera recurso, gera dinheiro, certo? A gente precisa, voltando ainda às questões dos planos municipais de segurança, dos sistemas municipais de segurança, as cidades com 30 mil habitantes, nós temos guarda municipal. A guarda municipal precisa ser armada, Raqueline. Criminoso que anda armado, que anda com uma pistola, com um revólver, que assalta, que pratica latrocínio, não vai temer um guarda municipal que tem um cacetete para enfrentá-lo, certo? A guarda municipal é uma força policial municipal de enfrentamento à violência. E só se enfrenta a violência em condições iguais. Você não pode, um guarda municipal, enfrentar um criminoso que está armado com um cacetete. A gente tem que, pelo menos, ter uma arma menos que letal. Nós precisamos fortalecer a cultura de paz nesses ambientes mais violentos. Como? A gente pode ter tantos bons talentos, valores aqui na nossa cidade, na nossa região. Músicos, instrumentalistas, lutadores de artes marciais. Então, pessoas que estão dispostas a, desde que tenham um incentivo dos governos municipal, estadual e federal, a levar a sua arte, o seu trabalho, a sua cultura, a sua formação até aquelas comunidades para a gente tentar salvar vidas. Veja, a gente hoje sabe que não tem condições de salvar todo mundo, mas qualquer adolescente, um adolescente que a gente tira da rua, que estava fazendo em situação de rua, pedindo, que estava usando droga, que estava usando álcool, se a gente direciona esse adolescente para jogar um basquete, para jogar um vôlei, para aprender a tocar uma guitarra, aprender a tocar uma bateria, para manusear no estúdio, para poder ter a possibilidade de ser um digital influencer, digamos assim, fazer propaganda de uma marca, a gente está influenciando na vida daquela pessoa. Porque qual é o principal problema da violência hoje? É o abandono do Estado. E, por óbvio, a questão social. Por quê? Porque, Raquel, é muito fácil para mim, para você e para muitas das pessoas que estão nos assistindo, nós nascemos numa classe de privilegiados. Sim. Por que eu digo que a gente nasceu numa classe de privilegiados? Veja, porque a gente nasceu, a gente teve uma certa formação dos pais, nós tivemos uma formação educacional durante a nossa vida, nós trabalhamos, temos o nosso próprio dinheiro para viver, mas aquele que não conhece o Estado, eu não estou falando o Estado de Pernambuco, não, estou falando o ente público, o poder público não conhece. Mora numa comunidade que não tem saneamento básico, não tem água, não tem energia, mora numa casa numa situação extremamente miserável, passa fome, não tem formação educacional e profissional, não tem formação humana, não tem perspectiva de vida. Qual é que é mais fácil? É pegar essa pessoa e socializá-la novamente, e inseri-la num ciclo social de desenvolvimento, ou você cooptar ela para o crime organizado? Aí, enquanto a gente está falhando nisso, enquanto a gente não implementa saneamento básico, água, iluminação pública, energia elétrica, transporte adequado, infraestrutura adequada, uma escola adequada, saúde, aí o criminoso bota uma arma na mão desse menino e diz, tu vai assaltar, vai levar essa droga para um canto aqui, e tu tu é um besta, vai trabalhar de carteira assinada para tu ganhar R$1.200 por mês, de sol a sol. Tu vier traficar droga aqui, tu vai ganhar 5 mil. Se tu for assaltar botar numa parada que tu fizer, é 10 mil conto, é 5 mil, é 3 mil. E assim ele vai e fica e ainda arrasta o povo. Exatamente. Então, assim, precisa conhecer o Estado, né? O Estado precisa se fazer presente nas pessoas. Eu tenho uma perspectiva muito social do combate à violência. Fortalecimento das instituições é importante. Nós precisamos fazer um fortalecimento hoje, encarar de frente esse problema do sistema prisional, que hoje é um dos principais geradores do crime em Pernambuco. O sistema prisional hoje, quem manda dentro do sistema prisional são os presos. Aí se comunica pro celular, manda praticar tráfico de drogas, homicídio, tudo que não presta vem de dentro para fora, lá de dentro do sistema para fora. E aí a gente tem uma infraestrutura precária, mas se a gente não tiver o olhar social, o que vai acontecer? A gente vai continuar fazendo concurso para a polícia, a gente vai continuar gastando com estrutura, com tecnologia, com contratação de policiais, com a repressão policial. Aí estamos esquecendo o social. Né? Eu acho importante, doutor, que a gente como sociedade, tenha cada vez mais a consciência do político. Né? Então, exatamente. Assim, que vai ali levar, indicar, trazer melhoria. Eu acho importante isso. E eu acho bacana a fala que o senhor sempre traz, que tem a preocupação, aí o senhor defende muito a questão da segurança,
né? E quem danado é a gente hoje sem segurança? Para onde a gente vai sem segurança? Eu quero falar aqui para os internautas, para os nossos internautas, quem que não conhece uma pessoa que já foi assaltada, que já sofreu um furto, uma mulher, assim, talvez alguns não conheçam, mas alguma mulher que já tenha sido agredida, que tenha sido ofendida, que tenha sofrido violência doméstica. Independente de classe social. Tráfico de drogas. Quem é que mora numa comunidade aqui em Arco Verde que nunca viu tráfico de drogas? Comunidade vulnerável socialmente, certo? Então, todos nós somos vítimas. Eu posso ser vítima, você pode ser vítima. Então, a sociedade que eu não quero para minha filha crescer é uma sociedade evoluída, que a gente possa construir mecanismos de se reduzir isso. E como é que se reduz isso? Com articulação política, buscando recursos nos ministérios, investindo em tecnologia e inteligência, fortalecendo o aparelhamento do Estado, polícia, né, o sistema prisional, o sistema de perícias, mas também com o pé lá no social. Porque não adianta eu pegar e vou ali, pronto. Eu fui no veraneio essa semana, aí disseram 3 figuras lá que estão dando trabalho, que estão roubando, que estão fazendo isso, estão fazendo. Aí a polícia vai lá, prende os 3, leva pro presídio, certo? Mas se não chegar o Estado, não adianta o Estado só chegar uma vez com o braço da polícia. O Estado tem que estar presente na comunidade. Se não tiver uma assistência social adequada, se as pessoas não forem ouvidas para dizer os sofrimentos, as chagas, as dificuldades, as feridas delas, se a gente não puder dar uma estrutura adequada, um saneamento básico, coisa mínima, saneamento básico, uma infraestrutura de pavimentação. E as comunidades, hoje, Raquelina, as comunidades vulneráveis, elas são um grande celeiro de mão de obra para fortalecer ciclos produtivos. É só a gente chegar com um ciclo produtivo de produção de artesanato, de produção de calçado, de produção de vestuário, de produção de alimentos, de produção de bebidas. Então, assim, é só a gente construir esse ciclo produtivo. Porque, ao invés de ter o traficante de drogas lá, a gente prende o traficante, a polícia atua, investiga, tira o traficante. Mas, ao invés da gente ficar lá omisso e esperar no lugar daquele traficante que foi preso chegar outro, a gente já chega com uma cultura de paz. Quem é esses meninos que esse cara atuava aqui? Vamos ver quem é os que estão em estado de vício. Tem como levar esses meninos para tratamento? Tem como a gente fazer um tratamento com eles terapêutico do ponto de vista da fé, do trabalho, como existem vários. Posso citar aqui a Fazenda Esperança lá em Garanhuns. A gente pode fazer o quê? O que é que a gente pode fazer? Ao invés dessas jovens meninas, adolescentes, mulheres já adultas, jovens mulheres estarem trabalhando por tráfico, ou tendo muitas vezes serem abusadas sexualmente, agredidas por criminosos, por que é que a gente não pode aproveitar o perfil delas para elas estudarem, para elas produzirem recurso? E isso depende de vontade política, isso depende de recurso, isso depende de articulação, isso depende de dinheiro público. Então tem que ter um parlamentar que se preocupe e que tenha esse olhar, que a segurança pública é muito importante, que o social é muito importante e que a gente também faz repressão à violência pensando no social, pensando na polícia. Andam juntas, né, exatamente. Pensando na polícia, pensando no fortalecimento da polícia, mas também pensando nas preocupações sociais de infraestrutura, certo? Por quê? Uma comunidade abandonada. Me diga se o resultado não é um resultado trágico. Uma comunidade abandonada onde não se tem nada, onde o poder público não é presente. E o crime tá? Qual é a perspectiva daquela criminalidade? A cada dia se tornar mais violenta e vai chegar num ponto que daqui a uns dias a polícia não chega, não consegue entrar, os moradores são reféns, certo? A gente vê cidades em Pernambuco onde os traficantes mandam que os moradores fiquem dentro de casa, que controla a hora que sai, a hora que chega, a hora que é para fechar as portas, toque de recolher. Não podemos admitir esse tipo de coisa. A gente tem que buscar recursos, mas tem que ser uma pessoa que tenha coragem de botar a cara e enfrentar esses caras. Porque você sabe que quando a gente vai enfrentar um cara desse, para defender que um cara desse seja isolado numa penitenciária federal, ou buscar o recurso para atrapalhar o desenvolvimento do tráfico, você vai desagradar. Se não tiver coragem para enfrentar, aí é difícil. Certo. Doutor Israel, me diga aí o papel, um dos principais que o deputado federal tem aí na sociedade. Para quem não sabe aí, né? Então, explique aí como é que a gente diz ao povo, um deputado federal atua nisso, faz isso, luta por isso. Veja, do ponto de vista da Constituição Federal,
O deputado federal integra o Congresso Nacional, que é integrado entre os senadores e os deputados. Os deputados representam a população, certo? E os senadores representam os estados. Qual é a função primordial de um deputado? É fiscalizar a execução do orçamento da União, certo? É trazer recursos de aplicação, é fazer essa recursos para aplicação nos municípios, é fazer essa articulação entre programas municipais ou do estado com ministérios, fazer essa ponte entre as políticas públicas, né? A vinculação das políticas públicas municipais e estaduais com as federais, certo? É fiscalizar os atos do poder executivo a nível nacional. Mas hoje é uma função, digamos assim, anômala, que não está na Constituição, mas que termina sendo executado hoje pelos deputados federais, em decorrência de eles representarem o povo, é justamente poder observar a dificuldade de uma comunidade, poder observar, porque, Raqueline, toda comunidade que tem um alto grau de violência, ela tem algum problema. Então o que precisa fazer é justamente ir lá nessa comunidade. É o que o deputado federal hoje faz, é vislumbrar a dificuldade em determinada comunidade, seja qual for essa dificuldade, seja de abastecimento hídrico, de saneamento, de infraestrutura, de empregabilidade, e buscar as linhas de políticas públicas disponíveis no governo federal para trazer a solução para aquele problema. Então, basicamente, digamos assim, uma função anômala, é uma função diferente porque ela não está na Constituição para isso. Ela é uma função que decorre da própria representatividade do deputado federal, que representa a população, o povo. Então, é basicamente isso que a gente quer se propor a fazer. É observar as dificuldades, não só de Arco Verde, como da região, como do sertão de Pernambuco, para que a gente possa, primeiro, ter ciclos produtivos sociais. E, logicamente, quando a gente tem ciclo produtivo social, dentro do ciclo produtivo social, a gente avalia economia, juventude, formação profissional, porque quando a sociedade está bem, quando nós temos uma comunidade social bem organizada, bem estruturada, é porque todas as outras demandas sociais estão andando bem. E é isso que a gente quer, é poder... Qual é o problema de Arco Verde? Eu vou te dar um exemplo. Eu vou descer aqui pro Jardim da Serra. Muitos moradores, não, porque aqui tem muitos criminosos. Qual é o problema de Jardim da Serra, que tem muito criminoso? Iluminação pública precária. Vários terrenos que hoje não estão sofrendo processo de especulação imobiliária, né, que pertencem a algumas pessoas, e as pessoas não construíram, estão ali valorizando, mas estão repletos de vegetação, de mato, onde criminosos se escondem. Ausência de perspectiva social, certo? Você vai lá no Jardim da Serra, qual o arranjo produtivo local que tem lá? Lá alguém faz um queijo, faz um doce de leite, costura uma roupa, faz um calçado? Não. Certo? Lá a infraestrutura é boa? É tudo pavimentado? Não. Lá a educação é de qualidade? Tem uma escola dentro do Jardim da Serra? Tem uma creche lá, mas não tem uma escola. Tem formação. Qual é a formação educacional fomentada, desenvolvida pelo poder público? Qual é a formação profissional? Não tem. Abastecimento de água lá é bom? Não. Então como é que você quer que uma comunidade dessa não tenha criminalidade, não tenha problemas de criminalidade, de tráfico de drogas, de crime organizado? Não tem como. Você vai ali pro conjunto, a Vila São Francisco, o conjunto Novo Arco Verde, que algumas pessoas conhecem como Vila do Presídio. Você tem um estabelecimento prisional vizinho à comunidade. Já tá errado, porque o estabelecimento prisional tem que ser fora da cidade, certo? Você tem diversas pessoas que atuam para o crime organizado residindo ali naquelas casas, que os criminosos mandam vir de fora para morar ali. Aí aluga a casa, ou senão expulsa o morador e fica com aquela casa, certo? Uma infraestrutura extremamente precária. Você não tem um ciclo produtivo ali que dê desenvolvimento àquela cidade, aquele local. Pronto, agora está sendo implementado, algumas ruas estão sendo pavimentadas, mas não é só isso, não adianta calçar. Se você calça uma rua ali, você só vai facilitar, você vai ajudar a polícia ali, porque a polícia vai ter uma estrutura melhor para fazer uma ronda, mas quando a polícia sair de lá, se o Estado, poder público, não estiver presente, não adianta, o crime vai continuar, as crianças vão continuar viciadas em álcool e drogas, as crianças do sexo masculino e feminino vão continuar sendo abusadas sexualmente, as mulheres vão continuar sendo agredidas, certo? Qual é a política pública hoje que diga assim, não, a mulher vítima de violência em Arco Verde, ela passa, hoje a gente tem a Secretaria da Mulher, é uma evolução, sim, mas qual é a política pública? Não, a mulher hoje vítima de violência, ela passa por um
digamos assim, todo um processo de recuperação social. Ela tem acesso a psicóloga, ela tem acesso a um psiquiatra, porque deixa cicatrizes. Ela tem acesso à medicina reprodutiva, a um ginecologista, para ver como é que está a saúde do sistema reprodutivo dela. Ela tem acesso a estética, que ela possa recuperar a dignidade, cuidar da sua autoestima, da sua estética. Não tem. É política para inglês ver. Olha, nós estamos fazendo uma grande política. Eu não estou, veja, de maneira nenhuma eu estou desprestigiando o trabalho de Micheline aqui, que eu acho que é um trabalho muito bom, mas não estou falando de Micheline, eu estou falando de poder público, certo? Olha, nós estamos fazendo uma grande política de Arco Verde ganhou uma placa de município amigo da mulher mulher é vítima de violência hoje. Eu mesmo já atendi algumas mulheres vítimas de violência. Por ser delegado, as mulheres se sentem muito mais, muitas vezes, mais seguras em me procurar. Já fui à casa da Secretaria da Mulher, pedi que a senhora lá, era uma senhora de 52, tivesse atendimento jurídico, tivesse atendimento psicológico, porque ela vinha num contexto de 15 anos de agressão, certo? Com os filhos, as filhas dela, adolescentes, presenciando ela ser agredida e até muitas vezes estuprada dentro de casa, certo? Então, assim, mas pronto, aí beleza, saiu a medida protetiva, o cara foi preso, ela foi atendida, teve a medida jurídica, que eu não sei nem se teve, eu preciso voltar à casa dela para perguntar. Mas vai permanecer a ferida. Qual é o direcionamento diferente que está dado na vida dela? Olha, nós vamos ter uma empresa aqui em Arco Verde que 20% das vagas vai ser destinada a mulheres que estão em processo de recuperação dos traumas da violência doméstica. Elas vão passar por um processo de formação profissional para que elas recuperem a sua dignidade. Porque o que é que, assim, qual o maior o valor que uma mulher mais cultua? Independente da etnia dela, da religião dela, de qualquer coisa, qual o valor? É a sua aparência, a sua estética, a sua dignidade, a sua felicidade. É isso que a mulher dá muito valor. E uma mulher que sofre um processo de violência, ela tem tudo isso afetado, Raqueline. E o papel do poder público é se sensibilizar para resgatar isso de volta. Fazer com que ela volte a ter um sorriso, fazer com que ela volte a ter uma formação profissional, que ela busque outro direcionamento, e não que ela fique ali refém muitas vezes da família do agressor, ou ela muitas vezes fica com os filhos, que o agressor foi preso ou foi afastado do lar. Não pode, a gente precisa repensar. A gente precisa repensar a violência e saber que não é só com delegacia da mulher, não é só com, vamos trazer mais efetivo e tal. Não, existe um papel fundamental do poder público municipal, eu não estou falando só Arco Verde, todas as cidades, de entender que é também responsável para cuidar da vida e da segurança do cidadão. E o que é que está faltando do poder público? Muita coisa. Veja, quem é que executa as políticas de assistência social? O município. Quem é que executa as políticas de saúde básica, de saúde psiquiátrica, saúde mental, aliás, perdão, de saúde reprodutiva da mulher? Quem é que executa? O município. Quem é que executa as políticas educacionais? A política de infraestrutura local? É o município. Então não é só o Estado que está falhando, é o município que está falhando. Enquanto estiver empurrando para o Estado, a responsabilidade vai ficar nisso. Então é por isso que a gente precisa começar a pensar nos sistemas municipais de segurança, que já inclusive existe, né, uma dotação orçamentária, recursos para serem investidos nisso aí. É a cultura de paz, que eu estou dizendo como é. Você realizou uma operação na comunidade. É um sistema parecido com aquele da UPP do Rio de Janeiro. Diferente que a UPP terminou perdendo um pouco do seu foco, mas realizou uma operação, prendeu criminosos, apreendeu drogas, armas. Aí o que é que você vai fazer agora? Vai-se embora da comunidade? Vai deixar lá os moradores até chegarem novos traficantes, novos criminosos? Não. Você precisa saber quantas crianças estão na escola, quantas mulheres daqui estão grávidas, quantas mulheres foram vítimas de violência, quantas crianças foram vítimas de abuso, quantas mulheres estão desempregadas, quantos homens estão desempregados. O que é que essa comunidade precisa para a infraestrutura? Logicamente, eu não posso chegar a dizer para você aqui que com 65 milhões de reais de emenda parlamentar, a gente vai conseguir resolver tudo isso. Em todo Pernambuco. Eu vou estar mentindo. Mas que a gente vai poder direcionar esses investimentos para influenciar positivamente na vida dessas pessoas que são vítimas disso, aí eu tenho certeza que eu posso. Influenciar de alguma maneira para poder a gente conseguir buscar uma conjuntura social diferente. Eu tenho certeza que eu posso.
que eu tenho essa coragem, eu tenho a coragem de enfrentar, inclusive, o crime organizado, provocar os agentes, a Polícia Penitenciária Federal, para que a gente possa pegar um monte de vagabundo que hoje chefia organizações criminosas em Pernambuco, que estão mandando matar, traficar, escravidar jovens na droga, agredir mulheres, espancar mulheres, estuprar mulheres, que estão presos dentro de estabelecimentos prisionais, a gente empurrar esses vagabundos em penitenciárias federais, para que ele aprenda que o Estado brasileiro não pode ser leniente, não pode ser tolerante com quem perturba a convivência social. Mas a gente não pode esquecer do nosso povo, da nossa população, e é preciso que a gente saiba transitar para buscar o recurso para investir nesses segmentos que eu lhe disse. Minha gente, chegou a hora do quadro Verdades e Mentiras, viu, doutor? Mais um quadro aí pra gente levar muita conversa boa aí pra quem tá assistindo a gente. Essas informações, como eu disse, através das redes sociais, do senhor que tá ali para todo mundo ver, mas essas informações não estão só nas redes sociais do senhor. Outras pessoas também falam, e por isso que eu trouxe o senhor aqui para perguntar se é verdade ou mentira. Se for verdade, o senhor disse. Se for mentira, eu sei que o senhor disse também. Vamos embora. Tá certo? Quero começar perguntando ao senhor. O senhor foi proibido de dar algumas entrevistas, principalmente em rádios da cidade de Arco Verde. Eu quero saber se isso é verdade ou é mentira. Essa informação que eu lhe dei aqui. Veja, fui proibido, eu não diria proibido, que essa proibição não partiu para mim. Certo. O que acontece? Hoje, existe uma pessoa que, de alguma maneira, impede que eu tenha acesso, né? Pessoa do governo, uma pessoa muito próxima ao prefeito, que impede que eu tenha acesso. Se ele souber que eu tive acesso a qualquer rádio que tenha, de alguma maneira, receba recursos, né, do município para comunicação institucional, procura logo saber e tenta vetar de todo jeito. Certo? Certo. Eu soube, né, porque eu tentei buscar entrevista em uma rádio um dia desse, e a resposta que eu obtive nos bastidores é: se fulana souber, ela vem logo atrás. É melhor não, vamos deixar lá na frente, porque Quem vai é ter fulana? O guia. Fulana é a primeira dama de Arco Verde. Ah, é a primeira dama. A proibição, então, veio de Dona Rejane Maciel. Proibir, ela não vai me proibir, porque a proibição dela não serve pra mim. Ela pode proibir o pessoal da prefeitura, os funcionários lá da LW, não. Agora, que ela já falou por aí que não se sente bem que eu frequente algumas rádios que recebem recurso, né, de propaganda institucional aqui em Arco Verde. Isso é verdade. É verdade que quem me disse tá aqui a mensagem no celular. E se quebrar, eu levo a público. Eu soube que o senhor tem aí um monte de print nesse celular do senhor, né? O senhor não apaga uma mensagem, eu soube. Tudo guardadinho. Não, é porque essa pessoa que me disse, se quebrar, eu digo, tá aqui, quem me disse foi fulano, vou botar o áudio, entendeu? Porque me disse, olha, eu não posso dar o espaço, porque disse que se vier, procura saber logo o que é que tá acontecendo, o que é que tá faltando. Então, assim, veja, isso é uma coisa que beira a ditadura dos países de terceiro mundo, né? Você querer calar, você querer sufocar a oposição, e que muitas vezes eu até disse à pessoa, digo, rapaz, eu não vou aí, não vou falar nada do prefeito, não, eu vou falar de mim. Eu vou falar das coisas. Não, mas por quê? Olha, não dá, fica complicado, fulana liga logo pra saber o que foi, não sei o quê, mas parte dela sim. Então é verdade. É verdade. Certo. E se disser que é mentira, tá aqui o print no celular. Certo. Vamos embora para o próximo aqui. Doutor, houve um reajuste, né, de salário, prefeito, vice-prefeito, secretário e tudo aí. A sociedade de Arco Verde, né, acompanhou tudo isso aí, foi a público em rede social. E eu queria saber aqui uma informação que eu recebi, que o senhor recebe, junto com o seu salário delegado, aí o seu salário de vice-prefeito. É mentira. Pode olhar no portal da transparência, eu não recebo nada da prefeitura. Eu optei pela minha remuneração como delegado, que eu preciso ser sincero, a minha remuneração como delegado é maior do que a remuneração paga hoje ao vice-prefeito. Porém, ainda que não fosse, quando eu me pronunciei na minha pré-campanha, quando eu fazia pré-campanha, estar na pré-campanha em 2019, eu renunciei a salário da Prefeitura de Arco Verde. Eu disse isso, diversas lives, entrevistas, diversas vezes, que eu renunciaria o salário. Naquela época,
eu recebia um salário que era aquém do que eu recebo hoje. E que era aquém do valor do salário do vice-prefeito hoje. Então, eu, de qualquer maneira, Raquelina, eu vim aqui firmar o compromisso com a sociedade de Arco Verde. Eu não quero receber salário de agente político. Eu, seja vice-prefeito, meu salário, o salário de vice-prefeito é menor do que o delegado, sim. Hoje eu recebo o meu de delegado porque eu sou servidor efetivo, passei no concurso, tenho esse direito, é um direito que está na lei, de optar pela remuneração. Mas ainda que fosse maior, eu continuaria optando e vou firmar esse compromisso com a sociedade de Arco Verde. Eu não quero remuneração de agente político. O que eu quero é poder fazer o meu trabalho, mostrar a minha mão de obra. Mas eu não recebo salário em duplicidade de maneira nenhuma. Então é mentira. É mentira. É mentira. E agora, para encerrar o Verdades e Mentiras, eu queria aqui perguntar ao senhor se é verdade ou mentira que o senhor teve que alugar um espaço à parte para atender a população de Arco Verde enquanto vice-prefeito. Não, isso é verdade. Eu tenho um escritório que fica na rua Ildefonso Freire, tive que alugar e quem paga o aluguel disso aí sou eu. Para atender o povo. Para atender a população. E por que o senhor não tinha um local para atender na prefeitura, não? Eu devo dizer a você que eu fiquei bastante surpreso, porque assim, na política a gente precisa aprender a respeitar os espaços das pessoas. E desde o Hélio Araújo, quando era vice-prefeito, desde Dona Madalena, o vice-prefeito sempre teve uma sala na prefeitura, certo? Sempre teve um gabinete. O que acontece? No primeiro mês de gestão, eu cheguei lá, já vi algumas pessoas não gratas, alguns comissionados preguiçosos e bajuladores que vivem só a puxar o saco do prefeito e comer biscoito e tomar café e chá o dia todo na prefeitura e falando mal da vida dos outros. Não produzem absolutamente nada. Lá na minha sala. Teve um dia que eu cheguei e vi a primeira-dama despachando na minha sala. Então, assim, teve um dia que eu, inclusive, pedi à secretária de gabinete do prefeito que me desse a chave da sala, porque a partir daquele momento eu ia trancar a sala, porque eu não me sentia à vontade de ver um espaço que seria destinado a mim. Apesar de eu estar na Secretaria de Serviço Público, eu poderia muito bem dizer, não, eu vou dar expediente de manhã lá e à tarde na sala, certo? No gabinete do vice. Não prejudicaria em nada meu trabalho como secretário. E aí, vendo esse cenário, eu já não me senti confortável à vontade de ver que um espaço que seria destinado a mim já estava sendo invadido dessa forma, né? E realmente, até hoje, desde a minha saída, até hoje eu nunca tive uma sala na prefeitura. Nunca tive um mandato, durante o mandato eu nunca tive um espaço, um gabinete. Eu, depois de sair da gestão, oficiei, pedi, né, viveria lá de forma pacífica, tranquila. Eu fui chamado para, não, porque o prefeito não quer o senhor lá dentro fazendo oposição a ele. Aí eu digo, problema dele. É problema dele, a sala existe e ele tem que aprender a respeitar o espaço dos outros. O problema do prefeito é que ele não sabe respeitar o espaço político dos outros. Ele acha que descobriu Arco Verde e agora ele tá fazendo de tudo para Arco Verde. Nunca ninguém fez nada, todo mundo é ruim, ninguém presta, todo mundo fez isso, fez aquilo, mas ele descobriu Arco Verde. Ele precisa entender que antes dele teve muita gente e que mesmo ele estando ali, tem muita gente que ainda produz, que traz as coisas, que traz benefícios para a cidade. E até hoje eu não tive. Eu tive que alugar um espaço, né? Eu tenho uma sala alugada no centro da cidade, que eu atendo as pessoas. É um escritório administrativo e político meu, né? E porque realmente eu não tive nenhum espaço na prefeitura para isso. Então é verdade. É verdade. É verdade. Pois é, agora no ar, bate bola com o delegado Israel Rubis. Delegado, eu vou dizer aqui uma palavra, uma frase, e o senhor vai dizer só uma palavra. Não pode ser duas nem três, não. É uma só. Certo. Vamos lá. Um sonho realizado. Um sonho realizado. Em uma palavra só. Diga aí uma frase curta. Pronto. Um sonho realizado... Eu posso dizer que foi eu ter sido aprovado no cargo de delegado. Que já era algum tempo que a gente vinha buscando isso aí. Já passei de uma palavra. Certo. Qual é o time do coração do delegado? Flamengo. Eita, flamenguista. Sou Olha Flamengo. o sorriso aí, quando ele dá falando aí do Flamengo. Uma lembrança. Do meu avô. Do meu avô. Uma mágoa. Uma mágoa... Veja, eu não sou de guardar mágoas, mas...
Quando eu falo mágoa, o que é que vem a primeira coisa na sua cabeça? Eu acho que mágoa não, mas a decepção foi que eu tive, né, com o prefeito. Um trauma nunca revelado. Eu sofri um disparo de arma de fogo quando eu era policial, um disparo acidental e passei aí um bocado de tempo com minha locomoção prejudicada. Eu sou melhor quando... Quando sou pior. Quando sou ruim. Um hobby do delegado Israel. Eu sou criador de ovinos e caprinos. Um prato. Carne de bode. Eu me espelho em... No meu irmão. Uma alegria. Uma alegria que eu tive foi ser pai. E eu tô buscando ser pai de novo, que é pra ter outra alegria igual, né? Que coisa boa. Esse aí foi o bate-bola com o delegado Israel, viu, minha gente? Ai, que coisa boa. Tenho certeza aí que vocês não conheciam aí muita coisa que ele falou aqui. Doutor, estamos chegando ao fim do podcast Sem Freio. Quero aqui agradecer mais uma vez ao senhor pela sua boa vontade em estar comigo aqui nessa estreia, que foi em grandioso estilo, né? E queria entregar mais uma vez o microfone ao senhor, para o senhor falar e com quem está nos assistindo. E é isso. Estou muito feliz de o senhor ter aceito. E eu tenho certeza aí que a gente vai levar essa conversa tão bacana para o maior número de pessoas possíveis. Primeiro, Raqueline, eu queria agradecer muito o espaço que você me deu, né, o seu espírito democrático, o fato de você ter entendido da importância de se ouvir todo mundo. Eu quero que você chame o prefeito para cá também. Eu quero não, eu lhe peço que você chame o prefeito para cá, se ele topar vir aqui e abrir os envelopes e responder suas perguntas. Eu quero aqui ressaltar isso, né? Infelizmente, lamentavelmente, a gente tem que viver muitas vezes e ouvir essas coisas, né? De pessoas que, da imprensa mesmo, às vezes que tem relacionamento com o poder público, que recebe alguma propaganda institucional da prefeitura, muitas vezes se sentem ali preocupadas, né? De manter contato com a gente, de divulgar nossas ações, mas a gente sempre tem a habilidade de entender isso, de respeitar. Quero aqui evidenciar a sua liberdade, a sua autonomia enquanto digital influencer, enquanto empreendedor, empresária, de ter tido a coragem de trazer aqui, porque a gente muitas vezes fala algumas coisas que incomodam muito, né, quem está no poder. E é assim, e também eu quero agradecer, né, o pessoal dos bastidores aqui, o Everton, o Thiago, por terem tocado aqui, terem conduzido esse nosso podcast, pela estrutura, parabenizar, achei arretada, adorei aqui, achei muito massa a estrutura do estúdio. Quer dizer a toda a sociedade de Arco Verde que a nossa perspectiva dessa candidatura, dessa pré-candidatura, eu digo, né, nós vamos lançar logo essa pré-candidatura, nesse sábado, dia 23, nós vamos lançar essa candidatura, essa pré-candidatura, vamos logo aí homologar a candidatura. A perspectiva nossa é poder colocar a nossa mão de obra, o nosso trabalho, a nossa força de vontade, o nosso entendimento sobre sociedade, ouvir as pessoas, que é importante. A gente faz política das pessoas para o poder, porque não adianta você estar buscando logo o poder sem ter apoio das pessoas. E o poder que eu falo é o poder de fazer pela sociedade, não é o poder para orgulho pessoal, para soberba, é o poder de fazer. Então a gente quer e pede que as pessoas nos sigam nas redes sociais, observem as nossas propostas, o que a gente diz. Eu costumo fazer uma política e prego uma política muito limpa. Lamentavelmente a gente ainda vê muita coisa na política com relação à corrupção eleitoral, à compra de votos. Isso é muito ruim, tem um preço social muito grande para a sociedade, mas a nossa forma de fazer política é uma forma muito republicana, de buscar convencer as pessoas, e nós queremos representar Arco Verde. O que é uma coisa importante que a gente vai pregar agora é a impulsão que a gente busca, é de Arco Verde, da região, do sertão, de Pernambuco, para ir a Brasília, para poder representar o nosso estado, a nossa cidade, a região, e trazer os recursos. E eu posso aqui, como essa imagem vai estar, a gente vai ficar, você vai armazenar essa imagem certamente, eu posso dizer aqui, eu jamais vou ser omisso, certo? Com a população de Arco Verde, simplesmente a população me dá uma oportunidade de eu me esconder da população, eu não ouvi os reclames, as dificuldades, as demandas, e jamais vou ser covarde, não vou me intimidar. Eu sei que virão muitas acusações, muita coisa, muita baixaria vem por aí de quem quer se manter no poder, já vem acontecendo nos bastidores e vai vir muita baixaria,
muita coisa ruim, vamos levar muitas pedradas, mas eu posso dizer de uma forma muito corajosa, eu não vou me intimidar, vou permanecer na minha caminhada, a gente vai suportar todas as pedradas porque a gente tem um norte, eu sei onde estou e onde quero chegar, e o objetivo nosso é poder trabalhar incansavelmente e mostrar cada vez mais o nosso valor, assim como já fiz como delegado, como estou fazendo como vice-prefeito, fiz como secretário, é o que a gente quer, e é por isso que a gente precisa do apoio da população nesse momento para poder a gente chegar até a Câmara dos Deputados e articular todas essas ações que a gente falou aqui durante o podcast. Um abraço a todos os internautas e me disponho a vir tantas vezes quanto for convocado por você, porque não é um convite, é uma convocação. Que coisa boa. Minha gente, esse aí foi o podcast Sem Freio. Acompanha a gente nas redes sociais. Ativa o sininho para tu não perder nenhuma, porque tu sabe que o podcast aqui é sem freio, viu? Até o próximo. Obrigada.